Olá, meus amigos do YouTube, estamos novamente por aqui para fazermos juntos o nosso planejamento de trabalho, dessa vez para um domingo, dia 31 de julho, o último dia do mês de julho. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Theo, esse é um canal sobre trade esportivo e esse aqui é o Bom Dia Mercado. Espero que nesse planejamento eu consiga te ajudar da melhor maneira possível. É um planejamento pessoal, então eu vou escolher alguns jogos que eu pretendo trabalhar. A temporada europeia já está batendo na porta, então eu não vou conseguir falar sobre 70 jogos, né? Vou filtrar o que eu pretendo trabalhar, mas mesmo assim eu espero conseguir te ajudar da melhor maneira possível. Não vou conseguir te ajudar com dicas de entrada, com palpites, com criação de bilhetes, isso não é minha praia, como vocês já sabem, mas de resto eu espero conseguir te ajudar de alguma forma, tá bom? Ontem eu tive um problema na gravação do meu planejamento de sábado, tentei de tudo quanto é forma, gravei até 2 ou 3, quase 3 vezes, mas o vídeo não subiu, paciência, né? Se eu não falar de um jogo que você pretende fazer, esse jogo certamente vai estar aqui no nosso PDF de apoio. Então, se você não tem acesso ao PDF de apoio, dá uma olhada no primeiro comentário fixado para você saber como você acessa. Espero que ele consiga te ajudar, beleza? E antes de a gente começar, lembretes de sempre, né? Se você gostar do conteúdo, não esquece de se inscrever e ativar as notificações, isso ajuda demais aqui o canal, tá? Estamos chegando a quase 180 mil inscritos, isso é um número absurdo para um canal de trade. E temos aqui também, embaixo no comentário fixado, a promoção da Betfair, um sorteio de R$ 30 por dia. No domingo, que é o dia de hoje, a promoção é dobrada, uma banca de 30 e uma banca de 25. Se você quiser participar, confere o regulamento aí embaixo no sorteio. E se você não tem conta na Betfair, para essa próxima semana que já teremos o início da Libertadores, né? A Betfair é a patrocinadora oficial da Libertadores e da Sul-Americana, uma super cotação de 20 para o ambas marcam entre Corinthians e Flamengo, jogo que acontece em São Paulo. Vou deixar o link aqui embaixo também. Fechou? Então vamos fazer o nosso planejamento de trabalho. Bom, o que eu separei aqui para trabalhar é a Copa da Alemanha, o Brasileirão, Série A e B. Temos um jogo aqui da Premiership, que é o Celtic, que vai fazer a sua estreia no campeonato, o atual campeão de Celtic. O PSG faz a Supercopa da França contra o Nantes. Temos o Molde na Noruega, o Hammarby aqui na Suécia e o Young Boys, que vocês não estão vendo aí embaixo, mas eu vou fazer questão de rolar essa página depois para que vocês consigam ver o Young Boys, tá? Algumas competições, principalmente a Premiership aqui e a Suíça, estão começando ainda, então a gente tem pouca informação. Então o máximo que eu vou fazer, óbvio, é dar uma conferida no jogo ao vivo e fazer as minhas anotações. Tem muita gente me perguntando como é que eu vou trabalhar determinada liga, principalmente a Bundesliga 2, como é que eu pretendo trabalhar a Premier League, etc. Bom, eu não vou mudar muito meu quadro de equipes que eu costumo trabalhar. Ao longo do ano você vai me acompanhando e vai sabendo como é que funciona o meu trabalho. Se você quiser me acompanhar no Telegram também, fiquem à vontade. Mas nesse início de temporada eu sou mais um curioso do que um homem de certezas. Inclusive eu detesto ter certeza de tudo, tá? Eu sou muito curioso, eu quero saber como que as equipes vão se comportar. As grandes equipes eu quero saber como as contratações vão de fato ajudar as equipes em campo. Tem equipes que não se reforçaram e vão sofrer com isso, tem equipes que se reforçaram e vão demorar para dar liga, e tudo isso eu gosto de pegar aqui um bloco de anotação, um caderninho, e ir pegando as equipes que eu costumo trabalhar e ir fazendo nas primeiras rodadas as minhas anotações de posicionamento, de qualidade, de problemas defensivos, tá? Nada de, nossa, eu tô cheio de certeza de que o Manchester City vai voar com o Haaland, que o Chelsea agora que trouxe o Sterling, mas perdeu Y jogadores. Eu tô sem certeza nenhuma, tá? Assim, se você também tá em dúvida, estamos juntos, tá? Eu venho para fazer várias anotações e entender aqui o que eu posso trabalhar de melhor. Vamos embora. Vamos dar um review aqui rapidinho na Copa da Alemanha, porque a gente tem nessa primeira fase, chama primeira classificatória, times da primeira divisão contra a quarta, time da segunda contra a quinta, liga regional. Então, o que a gente sabe é que o time de maior divisão decide na casa do time de menor divisão. Isso geralmente acontece, é jogo único, tá? Geralmente jogos tendendo a gols. Dificilmente nessa fase a gente tem uma queda assim, zebra, né? Um time de primeira divisão caindo, mas é sempre bom tomar um pouco de cuidado, tá? A gente tem aqui o Schalke, que conseguiu subir da segunda divisão para a primeira, joga contra o Bremer, o Sandhausen,
também faz um jogo aqui às 8 da manhã. Eu queria colocar aqui as cotações. Eu acho que se eu vier nessa aba daqui do Flash Score, eu não estou usando o... Ó, tá vendo? No sábado tá rolando aqui já a Pocal e a gente já tem aqui, ó, um jogo do São Paulo com bastante gol, tá? O radar esportivo tá com um problema nas odds nesse momento, então eu vou utilizar aqui o Flash Score. Vamos lá, ó, 1,01 a odd do Schalke, completamente inviável fazer esse jogo aqui. 1,07 a odd do Sandhausen, também inviável. O Bielefeld, que desceu da segunda divisão, da primeira para a segunda divisão, 1,10 também é um jogo inviável para mim. Aqui eu já tenho um jogo bem interessante, que é o Kaiserslautern contra o Freiburg. O Kaiserslautern, que é um time muito grande na Alemanha, um dos maiores campeões, vai jogar contra o Freiburg. O Freiburg, que é um time que conseguiu, se eu não me engano, vaga nas competições europeias, foi longe na DFB Pokal do ano passado, se eu não me engano, perdeu a final pro Leipzig, tá? Com uma odd de 1,61, então aqui já é um confronto que me agrada muito, porque é como se fosse uma relegation, né? Um time de Bundes 1 contra Bundes 2, bem interessante de se fazer. O Augsburg, para mim, é 1,07, não faz sentido. O Gladbach também é 1,02, não faz sentido. O Hoffenheim também é 1,12. O Hannover é 1,03. Aqui outro jogo que pode fazer sentido, que é um jogo de primeira divisão contra terceira. O Aue esteve na segunda divisão durante vários anos e agora caiu para a terceira divisão da Alemanha, a terceira liga. Aqui também pode ser um jogo interessante, inclusive o Mainz fez um final de temporada passada bem interessante, dá para a gente ficar de olho aqui numa possibilidade até de back mais, mas eu tenho tendência a trabalhar mercado de gols. Outro jogo aqui de primeira contra a segunda divisão é o Hertha Berlim contra o Braunschweig. O Hertha Berlim quase caiu para a segunda divisão no ano passado e acabou se segurando ali numa relegation contra o Hamburgo. E por último, o Mannheim, que é um time de terceira divisão, mas que já esteve na segunda divisão, joga contra o Kiel da segunda divisão. Um jogo bem parelho, o jogo mais parelho do dia, tá? Então esses 4 jogos aqui são os jogos que eu quero dar uma olhada na DFB Pokal. Geralmente com uma tendência de gols, tá? Principalmente se o time favorito que joga fora de casa estiver saindo na frente, porque aí a gente geralmente tem o time menor ou o time que está numa divisão inferior se lançando e a gente pode ter o contra-ataque. Lembrando, é um jogo único e a tendência de gols aqui é mais forte, tá bom? Então da Copa da Alemanha, o que eu pretendo ficar de olho aqui são nesses 4 jogos que eu separei: Kaiserslautern, Freiburg, Aue mais, Braunschweig, Hertha e Mannheim e Kiel. Lembrando, os 2 primeiros aqui existe um favoritismo bem claro, tá? Freiburg contra o Mainz. O time do Hertha já tenho minhas dúvidas, porque não fez uma boa temporada no passado. E esse último jogo aqui do Kiel, completamente aberto, tá? Aqui eu não me assustaria se o Kiel até fosse eliminado. Depois nós temos, no dia 31, o Campeonato Brasileiro. Aqui eu já vou falar sobre todos os jogos. Daqui a pouco a gente conversa. Série B também. Na Premiership eu só quero listar aqui o jogo do Celtic, né? Que vai estrear contra o Aberdeen a 1,25. O Celtic, para quem não se lembra, foi campeão e foi campeão com sobra para cima do Rangers, né? Nessa temporada. Não fez uma temporada europeia muito boa, não foi muito longe. Se eu não me engano, foi eliminado de uma competição, desceu para outra, foi eliminado também. Então, assim, dentro de casa o Celtic costuma fazer muito bem o seu dever de casa. O time do Aberdeen não é um time bobo, mas o Celtic costuma mandar muito bem em casa. Então, mesmo sem muita estatística dessa temporada, porque acabou de começar, eu venho com uma ideia de buscar alguma coisa a favor do Celtic aqui. Eu nem vou usar o PDF de apoio porque a gente não tem informação e eu não vou utilizar estatísticas da temporada passada para tentar medir essa, porque está começando agora, tem outros jogadores chegando. Então, eu já marquei aqui a possibilidade de trabalhar o Celtic como um time super favorito, tá? Outro jogo que eu comento a mesma coisa é o Young Boys contra o Grasshoppers. Por quê? O Young Boys começou com, se eu não me engano, 2 jogos e 2 vitórias. Se eu não estou enganado, fez 7 gols e não tomou nenhum. Se eu não estou enganado, é isso mesmo. 2 jogos, 2 vitórias, 7 gols feitos, nenhum tomados. 6 pontos, já começou a abrir vantagem. É um time muito forte na Suíça, então também me interessa ficar um pouco de olho nesse jogo, pelo menos o primeiro tempo, para ver se eu tenho algum tipo de leitura para estar em back ao Young Boys, tá? Então só quis listar essas 2
essas duas equipes, porque a gente não tem estatística para elas ainda, tá? Aqui na Suécia nós temos o Hammarby, aqui a gente já tem estatística, então aqui a gente já pode utilizar o nosso PDF de apoio para falar um pouquinho sobre o Hammarby. Tá aqui, ó. O Hammarby tem 5 vitórias em 8 jogos, contra o Värnamo, que tem 1 vitória apenas fora de casa. A criação do Hammarby, além de ser um time que sai muito na frente, a criação do Hammarby também é muito forte. O time faz mais gols do que cria, né? O time criou, tem um XG de 1,92 e tem média de gols de 2,25, ou seja, os atacantes estão ainda melhores e o time cede pouca oportunidade para o adversário. E por outro lado, a gente tem um adversário que cede 1,73 e toma 2,38. Então eu tenho numa balança um time que cria muito e marca ainda mais, e um time que cede muito e sofre ainda mais. Então isso é muito bom para a gente ficar de olho numa possibilidade de vitória do Hammarby. O primeiro tempo contra o segundo tempo, o primeiro tempo contra o primeiro tempo, né, como a gente faz essa parcial aqui, o Hammarby também é muito melhor, quase 70% de vitória, nenhuma derrota, apenas 1 gol sofrido, uma solidez muito grande do Hammarby. E o Värnamo só tem 1 gol feito fora de casa, 75% de derrota nos primeiros tempos, né? E 7 gols sofridos. Então esse é o primeiro tempo que eu prefiro buscar aqui, um Hammarby muito forte. Eu espero que eu consiga encontrar essa leitura, esse jogo às 10 horas da manhã. No segundo tempo, as coisas diminuem um pouquinho para o Hammarby, mas não melhoram muito para o lado do Värnamo. Tá? O Hammarby passa a vencer 50%, passa a perder 13%, mas faz mais gols e toma um pouquinho mais também. O Värnamo vence um jogo, pelo menos, mas tem um número de derrota um pouquinho menor. Continua sofrendo muito gol, mas acaba saindo para o jogo. Continua um favoritismo muito grande do Hammarby, mas aí a gente já tem um segundo tempo talvez um pouco mais movimentado para o match odds, onde as pessoas geralmente buscam um pouco mais de tranquilidade nas movimentações. O primeiro tempo talvez seja mais indicado, tá? As bolas aéreas, o Hammarby é muito forte de cabeça, mas o time do Värnamo não toma tantos gols assim. Outro fator muito forte do Hammarby é a finalização de fora da área, 6 gols marcados até o momento, tá? Me parece um jogo com uma tendência de pelo menos 2 gols, com uma vitória do Hammarby, na minha opinião, tá? Até pode ser um jogo com mais de 2 gols. E os momentos dos gols, a gente tem aqui, ó, o time do Värnamo tem um momento de lucidez muito grande aqui nos primeiros 10 minutos, depois fica um tempão parado, né? E o que a gente busca, se estiver a favor do Hammarby, é um primeiro tempo forte do Hammarby, sem dar chances para o adversário, tá? Então eu venho buscar isso aqui, esse padrão de back no Hammarby, que óbvio tem que se repetir para eu estar a favor do Young Boys, do Celtic, e também aqui, ó, no molde, na Eliteserien, na Noruega, o molde com uma odd de 1,36, também é um super favorito, joga contra o Strømsgodset, o molde que dentro de casa tem 6 vitórias em 9 jogos, já vamos falar sobre ele aqui também no nosso PDF de apoio. Molde, tá aqui, ó, molde. 6 vitórias em 9 jogos, 2 vitórias do time visitante, 78% das vezes o time do molde sai na frente do placar. Isso para gente que gosta de trabalhar a favor é muito interessante. O molde também não falhou em marcar em nenhum jogo nessa temporada dentro de casa e sofreu em 33%. Aliás, não sofreu em apenas 33%. Acaba sendo um time bom de ambas marcam por conta disso, tá? Já o adversário saiu pouco na frente do placar, falha muito em marcar e também fica vários jogos sem sofrer, acaba tendo uma defesa um pouquinho mais sólida, por isso é um time mais ruim aqui de ambas marcam. Em relação à criação, de novo a gente tem que chamar a atenção para um time favorito que cumpre o seu papel. O molde cria aí em média quase 2,4 gols por jogo e marcou 2,22, tá? Então realmente é um time muito bom na parte ofensiva e na parte defensiva está cumprindo a cartilha, 1,20 de chances cedidas, 1,11 de fato de gols tomados. Já o time do Strømsgodset tem um ataque um pouco menos efetivo, porque poderia estar marcando pelo menos ali em torno de 13, 14 gols, mas marca só 7. E na parte defensiva é bem dentro da média. O primeiro tempo do molde, como é um time que sai bastante na frente do placar, quase 60% de vitória, apenas 11% de derrota, só 3 gols tomados no primeiro tempo e 11 marcados. Já o time do Strømsgodset tem pouca derrota, 29% dos primeiros tempos fora de casa ele perde e apenas 14% ele vence.
marca 4 e sofre 6 gols. Não é um primeiro tempo horroroso, não. O que puxa aqui realmente é a qualidade do Molde. No segundo tempo, a gente mantém o número de 56% de vitória do Molde, quase 60%, aumenta um pouquinho o número de derrota, o time toma um pouco mais de gol e marca um pouco menos, e a gente tem uma melhora do visitante, principalmente na parte de vitória, tá? E na parte de gols sofridos. Então, mesmo a gente amassando aqui, frigindo os ovos, ainda dá para ver um favoritismo do Molde na segunda etapa também, mas aí já fica mais complicado de estar a favor ou contra o adversário, porque realmente existe um crescimento aqui, tanto ofensivo na parte de vitória, quanto defensivo do time do Strømsgodset, tá bom? Bolas aéreas do Molde são interessantes, principalmente os escanteios, tá? As bolas paradas em si. Me parece um jogo com uma tendência de gols para o lado do Molde, né? Então a gente pode ter também aqui 1 ou 2 gols, e o Molde vacila um pouco mais no segundo tempo. Olha só, o time sofre poucos gols até os 50, mas depois dos 60 sofre aqui quase 67% dos gols. Então, no segundo tempo, se você tiver com 0-0 ainda, estiver confiando demais na camisa do Molde, cuidado, tá? Talvez o momento ideal de estar a favor ou no próprio match odds é no primeiro tempo. Mas aí é só a leitura para a gente confirmar, tá bom? Eu acho que dos favoritos dessas ligas um pouco mais inferiores é isso. A gente tem agora que falar da Supercopa da França. O PSG enfrenta o Nantes, uma possibilidade de título do PSG logo no comecinho. Provável que o PSG venha com o time titular. O PSG vem com uma odd de 1,33. O Nantes, se eu não me engano, foi campeão da Copa da Liga, se eu não estou enganado, né? A Copa da França, né? E o PSG, o campeão da Ligue 1. Eu acho que é isso mesmo, tá? Do que eu estou vendo aqui de destaques, não jogam o Mbappé, isso é muito importante, tá? O Mbappé não joga por conta do cartão amarelo. Eu não sei se essa informação é correta, mas pelo menos está aqui no Flash Score. Não joga o Mbappé suspenso, não joga o Draxler com uma lesão no joelho e não joga o Pembele com uma lesão no joelho também. E o Traoré para o lado do Nantes também fica de fora com uma lesão no joelho. Mesmo sem o Mbappé, o PSG, óbvio, é favorito. Vamos ver como é que se comporta o Nantes nesse jogo, se vai jogar recuado, com as linhas bem atrás, tentando até buscar um possível contra-ataque, mas dando a bola inteiramente para o PSG, porque aí o PSG é de treinador novo, o treinador do PSG é bom, já treinou o campeão Lille, então aqui a gente pode ter um PSG um pouco mais dominante nessa temporada. Não que não vá ganhar tudo, eu acho que vai continuar ganhando tudo, mas na temporada passada o PSG deu muita oportunidade para o adversário, foi muito mal defensivamente, né? Tinha jogo onde que o PSG tinha que virar o jogo no final, porque veio perdendo. Então, se solidificar um pouco mais essa defesa, vai voltar a ser para mim um time de back. Na temporada passada eu eliminei o PSG nessa condição porque ele não passava confiança defensiva. Tá, então vamos ver. Como eu falei lá no início, primeiro jogo, quero fazer anotações, quero ver como é que vai se comportar. Se me mostrar algo positivo, volta para minha prateleira aqui de times para eu ficar de olho para estar a favor, tá bom? Então esse é mais um jogo que eu busco uma possibilidade de estar a favor do super favorito no primeiro tempo. Vamos matar aqui com Série A e Série B. Lembrando, tem times que jogam Sul-Americana e Libertadores ao longo da semana. Eu tinha comentado isso no vídeo de sábado, mas o vídeo não foi pro ar, né? Eu não sei quanto é que foi o jogo do Flamengo com o Goianiense, eu não sei quanto é que foi o jogo do Corinthians com o Botafogo, eu tô gravando esse vídeo antes, mas alguns times podem poupar. Por exemplo, o Galo pega o Palmeiras na quarta-feira. O Inter também vai enfrentar algum time na Sul-Americana, que eu me esqueci, depois daqui a pouco a gente vê. O Atlético Paranaense pega outro time na Libertadores, se eu não me engano é um Estudiantes, né? Que é muito bom time argentino. O São Paulo pega o time do Ceará na Sul-Americana, né? O América já está, se eu não me engano, o América está livre, né? O Cuiabá, o Fortaleza também está livre, foi eliminado, e o Bragantino também está livre. Então aqui só os dois primeiros times aqui, os 4 primeiros times, os 2 jogos, todos eles praticamente têm jogos ao longo da semana. Então muito cuidado aqui com escalação, se alguém decidir entrar com o time titular, mas entrar desfocado, ou algum time decidir entrar com o time misto. Então a gente tem que ficar de olho nisso, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esse Internacional
e Atlético Mineiro, vamos seguir a ordem aqui. CAP e São Paulo, 2,60 a odd do CAP, 2,90 a odd do São Paulo. Vamos dar uma olhada aqui no nosso PDF. O CAP tem 5 vitórias em 9 jogos em casa, faz uma campanha normal do CAP em casa, é uma campanha muito forte, normal. Né? O CAP costuma ter derrapadas fora de casa, mas essa temporada até que vem jogando bem fora também, tá? O São Paulo não consegue fazer bons jogos fora de casa, até sai na frente em metade dos jogos que faz fora, mas não consegue segurar a vantagem. É um time que está sempre tomando um empate, isso é um problema crônico do São Paulo, tá? A vantagem é que os dois times falham um pouco em marcar, o CAP dentro e o São Paulo fora de casa, mas o time do CAP sofre um pouco menos de gol, por isso é um time um pouco pior aqui para ambas marcas do que o São Paulo, um time que está sempre sofrendo. Então, o São Paulo lidera bastante essa situação aqui de ambas marcas. Os dois times cedem muitas oportunidades para o adversário, tá? Mais de uma oportunidade e meia por jogo, mas o São Paulo acaba tomando mais gols fora, né? E os dois times têm uma criação muito parecida, só que o CAP faz mais gols do que de fato cria em oportunidades, tá? O primeiro tempo do São Paulo fora de casa não é ruim, apesar de vencer 30%, é um time que perde pouco, que consegue marcar os seus gols, mas acaba tomando um pouquinho de gol também. Então, de maneira geral, a gente até vê uma leve superioridade do CAP, mas não é o suficiente para vir com um viés de lei São Paulo. Tá? Até porque o time misto do São Paulo fez um excelente jogo contra o Internacional, titular, né? no último jogo fora de casa. Então não dá para crucificar o São Paulo só porque ele vem tendo resultados ruins de empate, mas ele vem jogando até bem em alguns momentos. No segundo tempo a gente tem uma queda do time do CAP, o time passa a marcar menos gols e sofre um pouco mais. O São Paulo continua mantendo mais ou menos ali a mesma situação de gols e de vitórias, mas passa a perder um pouco mais. Metade dos segundos tempos o São Paulo perdeu. O time do São Paulo tem um excelente aproveitamento de cabeça e nesse fundamento ele passou o Palmeiras. O Palmeiras, se eu não me engano, tem 10 gols de escanteio, 7 de cabeça. O São Paulo tem 11 gols de cabeça. Então essa é uma média muito interessante para você ficar de olho. As bolas aéreas do São Paulo. Mas defensivamente o São Paulo tem tomado bastante gol também, tanto de cabeça quanto nas situações de bola parada. Então para esse jogo eu ficaria bastante de olho nesse tipo de fundamento, tá? O São Paulo não costuma ter jogos muito overs fora de casa, já o CAP costuma ser bem dosado, vamos dizer assim, não é tão ruim, mas também não é tão bom. E nos momentos dos gols aqui, o CAP costuma ter um pouco de dificuldade no início, o São Paulo não tem tanta facilidade assim no início, é bem distribuído, mas o CAP tem mais incidência de gols aqui nos minutos finais, isso pode sim ter interferência com a questão de contra-ataque, tá? Eu não sei até que ponto alguns dos dois times vão poupar ou não. Então, você e eu também, o dever de casa é a gente ficar de olho nas escalações, tá? Mas já sabemos dos principais jogadores, isso aqui você tem que ter anotado, tá? E o PDF já te ajuda nisso. O Terans tem 7 gols, é o jogador mais importante do time do CAP hoje em relação tanto a gols quanto a assistências, né? Somando tudo, são quase 9 gols de participação. O Caleri, Luciano e Patrick são os principais jogadores ofensivos do São Paulo hoje, tá? Então, para mim, nenhum favoritismo do CAP, mesmo o CAP jogando em casa, porque a gente pode ter aqui times poupando e o São Paulo, mesmo não vencendo tanto, costuma fazer bons jogos fora de casa. Para mim, jogo parelho para correção de preço, tá? Aí é só com leitura de jogo. Internacional e Atlético Mineiro, de novo, o Inter. Eu vou falar uma coisa aqui que me incomoda muito no Internacional, mesmo com o time titular, que é a passividade na marcação, tá? O Inter deixa muito o time jogar, o time adversário jogar. Em alguns momentos me irrita o fato do Inter ter o jogo controlado e às vezes se recuar bastante, não marcar pressão e deixar o time entrar na área com muita facilidade. Isso, óbvio, prejudica a equipe, tá? Mas o que a gente não sabe aqui é se o Internacional vai de fato colocar o time titular ou não, tá? Aqui a gente já deve ter o Galo com o Cuca já deve ter sido apresentado, imagino eu. O Galo tem a Libertadores e o Brasileirão como foco, o Internacional tem a Sul-Americana e o Brasileirão como foco. Primeiro a marcar 78% dos jogos o Inter realmente começa em casa numa velocidade incrível, tá? E geralmente sai na frente, falha pouco em marcar, mas acaba sofrendo gol com frequência. O Galo não sai tanto na frente fora de casa,
não tem sofrido tantos gols, falha pouco em marcar também, mas não é uma campanha absoluta do Galo fora de casa, tá? Os dois times criam bastante chance, mas o Galo aproveita menos, tá? Isso, óbvio, tem mãos do Turco Mohamed, né? Do Turco Mohamed. Não era um time do Galo tão ofensivo como era o time do Cuca, não tão arrasador. O Inter já é um time muito forte no Beira-Rio, dá pra ver isso daqui. As defesas são muito parecidas, mas o ataque do Inter é mais efetivo. O primeiro tempo do Inter também, quase 70% de vitória, nenhuma derrota, pouco gol tomado, 13 gols marcados. E o time do Galo é bem dosado fora de casa, 22% de vitória e de derrota, 56% de empate. O time sofre pouco gol, mas também marca pouco, tá? Então dá para buscar nesse jogo parelho uma correção do Galo inicialmente, se o Galo tiver com um time misto e o Inter tiver com um time decente que consiga aplicar essa pressão. O segundo tempo, aí eu já tô fora de match odds, porque olha só, o Inter tem uma queda absurda, passa a perder 44% dos segundos tempos, e é muito do que eu falei de acabar sentando um pouco no resultado, chamando o adversário para cima, e o Atlético Mineiro passa a perder um pouquinho menos, vence um pouco mais, marca mais gols, então o segundo tempo já é um pouco mais parelho, né, do que a gente imagina. As bolas aéreas também podem ser um fator importante, né? O Galo marcou 6 gols de cabeça e o Inter tomou 5 e 5 gols de bola parada. Já o Inter marcou 4 gols de cabeça, tem usado muito cruzamento, mas o Galo não tomou tantos gols assim, tá? O Inter tem tido muito pênalti em casa, isso é importante, e o Galo tem marcado muitos gols de fora da área, tá? O Inter chama esse jogo para um over, o Galo é mais econômico, pelo menos era assim com o Turco Mohamed, e a gente tem uma incidência boa de gols aqui em quase todos os momentos, principalmente nesses minutos finais, para quem gosta daquele over limite, tá? Jogadores importantes do Inter, eu sempre confundo ali os apelidos, como eu já falei para vocês, o Edenilson também é um dos jogadores mais influentes aqui da equipe, e o Hulk, claro, é o jogador principal aqui do time do Galo. Sem o Hulk, realmente o Galo não costuma fazer partidas muito boas. Mais um jogo onde eu creio que a leitura vai dominar aqui no que a gente vai fazer, mas eu tô curioso para saber qual time vai poupar e quem vai ser poupado, tá? Para ver se a gente consegue alguma oportunidade no início da partida aqui. América Mineiro e Avaí. O América, a próxima partida do América, que é o jogo da volta contra o São Paulo, se eu não me engano vai demorar para acontecer. E o América só tá na Copa do Brasil, não está em competições sul-americanas, tá? 1,75 é a odd do América. Será que eu concordo com essa odd? Vamos dar uma olhada aqui no Avaí. Dá uma olhada aqui no nosso PDF. 1,75 é a odd do América, 4,75 é a odd do Avaí. Uma vitória do Avaí fora de casa, sai pouco na frente do placar, o Barroca faz um bom trabalho, mas fora de casa não é bom. O time do América sai na frente em quase 60% das situações, falha muito em marcar, tá? São dois times ruins para uma possibilidade de ambas marcam. A criação do América é quase de 2 gols por jogo, mas o time só marca 1, então tá com uma dificuldade ofensiva grande. E olha que tem jogadores caros ali, tá? O time do Avaí cede quase 2 gols por jogo e tem sofrido mais ou menos isso e marca poucos gols, então de maneira geral realmente existe um favoritismo do América por conta da fragilidade ofensiva do Avaí, mas se você olhar aqui com bastante carinho, dá para ver aqui um problema no Avaí em perder quase metade dos primeiros tempos fora, mas o América não vence tanto em casa, viu? Os dois times marcam quase a mesma quantidade de gols. Não tô vendo esse favoritismo do América, mas tudo bem, vamos lá. No segundo tempo, aí sim, aí o América cresce, o Avaí cai, o América passa a perder menos, vence um pouco mais, toma um pouquinho menos de gols, só inverte, né, o número de gols marcados e sofridos. Aí sim a gente já tem um Avaí muito fraco no segundo tempo, quase 60% de derrota, só venceu um primeiro tempo, tomou 9 gols e marcou só um. Tá? Então aqui sim a gente tem uma queda absurda do Avaí. Os dois times têm dificuldades com bolas aéreas e bolas paradas, defensivamente falando, mas o América é melhor de cabeça, tá? Ofensivamente. O Avaí acaba chamando esse jogo para um over porque é um time que sofre muito gol, mas não marca tantos. E o América também não tem tantos gols marcados e sofridos assim. Então não me parece ser tão interessante essa situação de jogo over. Para mim é um jogo interessante só para match odds,
Mas eu tô curioso para saber se o América vai conseguir cumprir a cartilha para ter essa odd de 1,80, tá? Porque se a gente olhar a classificação aqui do Avaí, vocês não estão vendo aí, mas o Avaí é o 16º com 21 pontos. O América é o 15º com 21 pontos. Não seria ruim pro Avaí empatar fora de casa, tá? Então eu não sei como vai jogar o Barroca. É lógico que o Avaí, olhando pro América, tem que pensar em pontuar, né? Porque o campeonato tá muito nivelado. Mas eu tô achando essa odd do América baixa, tá? Na minha opinião, pelo que o América vem jogando. Mas enfim, o América é aquele time que eu sempre falo, cria muita chance e faz pouco gol. Por quê? E acaba sendo punido às vezes, né? Tem muita qualidade na criação, a bola chega, mas os caras conseguem perder muito gol e geralmente acabam sendo punidos. O jogo do América é quase sempre essa cartilha. Cria, perde a oportunidade acaba punido. Mas vamos ver se dentro de casa consegue alguma coisa interessante. Os últimos jogos do América em casa, especificamente aqui, foi uma derrota para o Palmeiras, uma derrota para o Bragantino, 1-0 e 3-0 respectivamente. Venceu o Goiás, venceu o Botafogo na Copa do Brasil. Vamos ver, né? O Avaí fora vem de 3 derrotas seguidas. Perdeu para o Fluminense, sem marcar gol. Perdeu para o Avaí, sem marcar gol, com goleada. E perdeu para o Ceará, sem marcar gol. Tá? E não jogou mal contra o Ceará, não. Mas enfim, vem de resultados ruins. Talvez seja isso que esteja amassando essa odd. Cuiabá e Fortaleza. O Fortaleza só tem o retorno da Copa do Brasil também mais para frente, contra o Fluminense. O Cuiabá com uma odd de 2,45. O Cuiabá costuma fazer os seus pontos dentro de casa, isso é verdade. Vamos ver se a gente tem algo aqui de muito interessante. Nenhum dos dois times saem tanto na frente do placar. O Fortaleza acaba sendo um time melhor de ambas marcam porque sofre muito gol e falha pouco em marcar. 2 criações de chances bem ruins. O time do Fortaleza acaba cumprindo um pouco mais a cartilha, né? Tá bem dentro da média. O time do Fortaleza também cede mais oportunidade e tem sofrendo mais gols do que as oportunidades que cede, tá? Então esse jogo já tem uma cara under, mas ele pode ter ali um resquício de over por conta do Fortaleza, tá bom? Dentro de casa o Cuiabá só perde pouco, mas em relação à vitória o time também é muito fraco, marca pouco gol, sofre pouco gol. O Fortaleza tem 33% de derrota, marca um pouquinho mais de gol, mas também sofre um pouco mais. Segundo tempo também horroroso, nada de relevante aqui, né? Acho que das duas situações o que dá para tirar é que o Cuiabá tem uma dificuldade imensa de marcar gol e o Fortaleza tem uma facilidade enorme de tomar, né? E aí eu não sei o que a gente pode tirar de produtivo aqui, né? Só vendo o jogo. Brasileirão é foda, cara. Em relação a bolas paradas, o Fortaleza tem dificuldade nas bolas aéreas e paradas defensivamente, tem um pouquinho de qualidade nas ofensivas e o Cuiabá não tem nada de muito especial. O que tem a favor do Cuiabá são as finalizações de fora, e é um time que tenta mesmo, tá? Se sobrar bola ali, eles vão chutar de fora da área, o Rodriguinho costuma chutar muito bem. Gol de fora da área do Cuiabá aqui não vai me assustar, tá bom? O Cuiabá não tem um índice muito bom para gols, 0% de over 2,5 em casa, já o time do Fortaleza, por sofrer tantos gols, acaba sendo um time bom. Mais incidência aqui de gols no final, para quem se lembra, o Cuiabá estava 0-0 contra o Galo, tomou um gol aos 90 e foi empatar aos 95, então gols no final podem ser interessantes. Mais uma vez aqui o Pikachu está sendo sentido falta do Pikachu aqui, né? Mas o Moisés tem tentado levar esse time nas costas na parte ofensiva, tá? Já o time do Cuiabá, como tem poucos gols feitos, é até difícil de a gente listar qual jogador que é importante para a equipe ou não. Tá bom? Jogo chato, hein? Jogo difícil. Não sei nem se eu vou conseguir fazer. E por último, da Série A, Bragantino e Juventude, 1,57 a odd do Bragantino. O Bragantino vem numa fase onde ele só tem o brasileiro para focar, então isso acaba explicando um pouco, né? O time foi eliminado de tudo. Os últimos jogos em casa venceu o Flamengo por 1-0, o Curitiba por 4-2, perdeu para o Botafogo num jogo onde merecia ter vencido, goleou o Avaí e venceu o Fortaleza, tá? No finalzinho. Então realmente merece esse favoritismo, só não sei se tanto. O Juventude fora não vence desde o dia 15/5, tá? Isso é muita coisa, que foi um 2-1 contra o Avaí, mas se a gente listar os últimos 10 jogos, só uma vitória fora de casa. Os últimos jogos tomou de 4 para o Flamengo, empatou 2-2 com o Curitiba e ficou no 0-0 com o São Paulo. O 0-0 com o São Paulo foi até bom, né?
Não sei, o Juventude vem fazendo um péssimo campeonato. Eu não duvido que o Juventude seja rebaixado esse ano, mas o Bragantino é muito forte ofensivamente. Realmente aqui a gente pode ter um jogo para a vitória do Bragantino. Mas esse tipo de cotação no Brasileiro não me agrada, tá? Principalmente para um time mediano. O Bragantino ainda está crescendo muito. Para mim é um jogo para eu ficar de fora, mas eu vou passar aqui com vocês nas estatísticas do Bragantino e do Juventude. Apenas uma vitória do Juventude fora. O Juventude é um time que até costuma sair na frente com regular frequência. O Bragantino também sai mais na frente ainda, né? Por ser um time que falha um pouco mais em marcar e sofre um pouco menos de gol, o Bragantino não é tão bom para ambas marcam, como é, por exemplo, o Juventude. Em relação à criação, faz jus o Bragantino, tem um time mais caro e melhor do que o Juventude e toma menos gols do que deveria. Já o time do Juventude é ruim ofensivamente, mas faz o dever de casa, né? O time cria 0,97 e marca 0,89. O que falta é a bola chegar, né? Mas a bola não chega. E em relação às chances cedidas, também está dentro da média, sofre 2 gols por jogo o time do Juventude. O primeiro tempo do Bragantino é muito bom, o time não perdeu nenhum primeiro tempo, não tomou nenhum gol, vence 60% dos tempos. Então, se você está buscando algo a favor do Bragantino aqui, o primeiro tempo é o seu amigo aqui, fica de olho nisso, tá? O Juventude tem muita dificuldade na primeira etapa. Já no segundo tempo existe uma queda brusca, mas absurda do Bragantino. Em alguns jogos é nitidamente sentido, em outros não. Por exemplo, o jogo contra o Botafogo, o Bragantino, como sai muito na frente, ele não fez um segundo tempo ruim, mas ele não estava na frente do placar e acabou tomando um gol bobo do Botafogo de bola parada. Então, existe uma queda do Bragantino, mas se ele estiver vencendo, porque aí ele costuma recuar. Agora, se ele estiver empatando, pode ser que ele continue indo para cima no segundo tempo. A grande arma aqui do time do Juventude são as bolas aéreas. Inclusive, deixa eu mexer nisso aqui rapidinho, porque eu acho que eu mudei aqui a minha estatística ontem e a bola parada do Bragantino não estava aparecendo, mas ela vai aparecer agora. Quer ver? Aí, agora sim. São 2 times muito bons de bola parada. O Bragantino tem 7 gols marcados de cabeça, 6 de escanteio. O Juventude tem 7 gols de cabeça. Os 2 times sofrem até consideravelmente. Tá? O Bragantino tomou 5, o Juventude 10. Então, se é um jogo nessa rodada para a gente ficar de olho na bola aérea, é esse aqui. Além do jogo do São Paulo também, se for com o time titular. Tá? Então, esse pode ser um fator decisivo. Inclusive, o Juventude, que tem muita chance de perder o jogo, pode utilizar desse fator, dessa característica, para tentar surpreender aqui o seu adversário. Tá? O time do Bragantino também finaliza muito e faz muitos gols de fora da área. Me parece um jogo com uma tendência de pelo menos 2 golzinhos, tá? E tem bastante incidência de gols aqui no segundo tempo, para quem gosta. Beleza? Mas eu tô ressabiado com essa odd do Bragantino. Podia estar um pouquinho mais alta, mas enfim. Se o Bragantino tiver realmente com essa corda toda no primeiro tempo, vamos embora, né? E por último, jogo televisionado. Vasco vai passar no horário prime aqui no domingão, aqui para o estado do Rio. Vasco e Chapecoense, o Vasco uma odd de 1,70. O Vasco vem de uma goleada dentro de casa, é o último jogo do dia para mim. Vamos lá, ó. 7 vitórias em 11 jogos, o Vasco é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, tem Série B, 64% de vitória, 73% das vezes ele sai na frente, é um time que toma pouquíssimos gols, por isso é ruim de ambas marcas, tá? Ele falha pouco em marcar, mas não sofreu gol em 82% dos jogos, tá bom? O time da Chape já foi um dos melhores visitantes da competição, agora vem caindo um pouco, não sai muito na frente, mas acaba sofrendo poucos gols. Acho que a qualidade da Chape é justamente não tomar tantos gols, né? Mas não é que não cede oportunidade, olha lá. Cede 1,60 de grande chance de gol esperado, mas só toma 0,64. Isso tem a ver com a qualidade da Série B dos atacantes adversários, né? O Vasco está muito dentro da média aqui na parte de gols feitos, mas está bem abaixo da média em gols cedidos. Era para o Vasco ter tomado aí pelo menos uns 12 gols. Só que a qualidade ofensiva dos adversários não ajuda, tá? O Vasco é melhor no primeiro tempo, como a gente já viu, só que a Chape nem perde tanto assim, toma até poucos gols, então eu imagino o Vasco vencendo, mas esse tipo de goleada do Vasco é coisa bem esporádica, tá? Porque o Vasco costuma fazer o resultado ali e deu, tá? O segundo tempo do Vasco é bem parecido que o primeiro, em relação ao número de vitória, o time perde também menos do que o primeiro tempo, ou seja, marcou 8
e não tomou nenhum. É até melhor o segundo tempo do Vasco do que o primeiro, só que aí a gente tem um crescimento muito bom da Chapecoense, que passa a perder menos, toma menos gol e faz mais. Então talvez, dependendo de como a Chape se comporte, isso vai muito de comportamento. Às vezes a Chape até consegue jogar de igual para igual pro Vasco, mas o comportamento da Chape inicialmente pode ser, né, com a torcida forte do Vasco, dar uma recuada. Então se o Vasco empurrar a Chape para cima, a gente pode ter até um cenário de ler a pior equipe em campo. Não me parece um jogo muito pautado para a bola aérea, nada de muito interessante. O Vasco tem arriscado bastante fora da área, também não me parece um jogo para gols. Não pegue o último jogo do Vasco, 4-0, e ache que vai ser assim todo jogo, tá? Não é assim que funciona. Beleza? Também tem uma incidência boa aqui de gols no final. Destaque do Vasco é o Andrei, né, que vem fazendo gols aí, e o Raniel também, mas o Andrei vem sendo muito elogiado e tem que jogar o menino. E aqui pro lado da Chape, o Matheus Bianchi, Matheus Henrique, é o artilheiro do time, tá bom? Esse é mais um jogo que eu vou ficar de olho também no Match Odds. Então, de maneira geral, pra gente finalizar, vou ficar de olho nos super favoritos que tem nesse domingo. A Copa da Alemanha eu tô mais inclinado para os jogos para gols, mas vou ficar muito menos atento nessas odds esmagadas, que a gente já viu aqui, que eu falei para vocês. Do Brasileirão, o jogo do Cuiabá com Fortaleza e o jogo do Bragantino com Juventude, talvez eu pule, mas o Bragantino me parece que tem mais oportunidade aqui. Essa odd do América é muito pela dificuldade do adversário, não pela qualidade do América, tá? E aqui o restante a gente já sabe, principalmente aqui o jogo do Young Boys, que não está aparecendo na tela para vocês, e o jogo do Celtic, a gente não tem tanta estatística, aí é 100% para leitura, assim como o PSG. Beleza? Se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever, ativar as notificações. Eu preciso atualizar esse número aí, que já subiu. É sempre um prazer. Faz o simples, não inventa moda. Último dia do mês, hein, rapaz? Ô, menina, não vai inventar moda hoje, hein? Não é dia para resolver um mês cagado, muito menos para jogar fora o que você já conquistou. Tá bom? Um abraço aí, vamos junto.